Mais uma vez, nós estamos aqui, fielmente, quinta-feira, a partir das 8, né? Não é exatamente às 8, porque a gente espera uns minutinhos, às vezes, né? Alguém atrasa para entrar, mas já vamos começar, porque a gente tem um tempo limitado aqui no Zoom, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, ó Deus, e te agradecer, Senhor, por mais este dia, por mais esse tempo, Senhor, que teremos na tua presença, que teremos, ó Deus, de compartilhar e de conversar um pouco sobre a tua palavra. E hoje, ó Deus, com um tema tão importante, ó Deus, que é o poder da oração, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, queremos te louvar, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é aquele que era e que vai continuar sendo o mesmo eternamente. O Senhor tem compromisso, ó Deus, com a tua palavra, e nós queremos hoje, ó Deus, estudar mais um pouquinho, Senhor, da tua palavra, Pai. Que os nossos corações, as nossas mentes estejam abertas, ó Deus, para receber, e que o nosso espírito, ó Pai, esteja pronto para receber, ó Deus, a palavra e transformar, ó Deus, o nosso ser, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Te louvamos e te agradecemos. Amém. 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 Obrigada pela presença aí de todo mundo. Olha, eu enfiei o dedo aqui bem na câmera, né? Desculpa aí, parece um dedão aí. É, bom, hoje o tema é o poder da oração, tá? É um tema que a gente fala bastante, né? Porque a gente ora bastante também, né? É, e orar é o quê? É falar com Deus, né? A oração é a nossa comunicação com Deus, certo? Acho que esse óculos fica ruim, né? Aparece ele um verdinho. É, vamos ver se eu vou enxergar seu óculos. E oração não é só pedir, né? Eu sempre falo isso. Quem já me conhece, quem já me ouviu falar de oração, sabe disso, né? Que eu sempre falo que não é uma lista de pedido, porque Deus não é nosso garçom, né? Ele, a gente pode pedir sim, né? Coisas a Ele, mas a oração não é uma lista de pedidos, né? Deus não é o nosso mordomo. Então, o que é a oração? É agradecer, é você louvar, é reconhecer quem Ele é, né? É você pedir sim, mas é você também pedir perdão, é você se render, se entregar e ouvir também, né? Porque muitas vezes a gente faz ali a nossa oração, por mais que não seja só uma lista de pedidos, mas que a gente tenha esse tempo mesmo de agradecer, de louvar e tal. A grande maioria das pessoas, né, que eu já conversei, elas não têm um tempo de quietude, de parar e ouvir. Por quê? É difícil ficar quieto, né? Vamos ser bem sinceros, né? É difícil de você parar e ficar sem pensar em nada, né? Não é só é, ficar parado para não falar, é parado sem pensar em nada. É difícil, mas é um treinamento, né? E isso faz parte, esses minutinhos de quietude faz parte de uma oração, né? De uma comunicação com Deus. Por quê? Porque se a oração é falar com Deus, não é só nós falarmos, não é um monólogo, né? É um diálogo. Então ele também quer falar conosco. E ele fala com voz audível, ele fala ao nosso coração, ele fala aos nossos pensamentos e ele fala através da palavra, né? Então a gente precisa no momento de oração, independente do período que você tenha, né, para fazer isso, se é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ou tenho tantos minutos, eu tenho meia hora, uma hora, 2 horas, sei lá quantas horas, é, você precisa fazer isso, né? A gente precisa desse momento de quietude e de leitura da palavra. Você, vou ficar quieta, mas eu vou ler a palavra. Não, não é. É você ficar sem nada, né? É difícil, mas vai treinando. Fica lá um minutinho de quietude, depois vai aumentando para 2, para 3, né? É segurar a ansiedade, né? Porque o pensamento vai longe, começa a pensar em tudo que você tem para fazer, em todas as coisas, e enfim, né? Semana passada a gente falou de ansiedade. Quem não participou, não assistiu e quiser ver, a gente tem o link lá no YouTube, tá?
tem essa palavra lá no YouTube. E, enfim, então, esse momento da oração é um momento de também ouvir, né? Ouvir Deus falar. Eu queria que vocês, quem estiver anotando, quem quiser abrir, tá? Eu vou citar e aí eu já vou lendo para a gente não se prolongar, tá? É Efésios, capítulo 6, versículo 18. Agora eu vou precisar do. Efésios 6,18 diz o seguinte: Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Né? Então, aqui é um versículo que fala bastante sobre a oração, né? Orem no Espírito em todas as ocasiões e tal, papapá, e perseverem na oração por todos os santos, né? Então, aqui, se vocês vão olhar, nunca a gente pode olhar também um versículo só isolado ali, né? Só aquilo ali. A gente sempre tem que ver o contexto, da onde que foi tirado esse versículo, né? Que situação era essa? Então, aqui é um texto que fala antes sobre a armadura de Deus, né? E muitos pensam que é uma coisa só, sei lá, que foi falada ali, né? Sem muito sentido, ou que tenha um sentido, mas que seja assim, falou uma coisa, né, sem que seja uma prática. Não, isso deve ser uma prática. Todos os dias, né, a gente deve se revestir mesmo da armadura de Deus. E eu aconselho isso antes da gente ter o nosso período de oração. Até eu quero mostrar para você que a gente fez no Ministério Infantil. Não estou chamando ninguém de criança aqui, tá? Mas é só para mostrar, porque é bem ilustrativo e tudo que é visual, nosso cérebro guarda muito mais, né? Então, ali, quando fala da armadura de Deus, fala para a gente se vestir de toda a armadura e tal. Então, fala desculpa, do cinto da verdade, né? Fala. Tô na tela? Eu tô na tela. Ele falou que eu tava saindo da tela, eu tava olhando. O cinto da verdade, né? Tem. Não sei se vai estar aqui na ordem, vamos ver. Coraça da justiça. Cadê os calçados? Onde está? O calçado do Evangelho da Paz. Aqui. O escudo da fé. O capacete da salvação. E a espada do Espírito. É tão pequenininha, né? Você dá para enxergar. Então, a gente tem ensinado para as crianças, né, se revestir, né, da armadura, revestidos no poder de Deus, e teve uma aula sobre isso, né, sobre é, se revestir da armadura. Então, é importante que a gente faça isso, né, desculpa, é importante que a gente faça isso, por quê? Porque a oração é poderosa. Você concorda que se antes do versículo que fala de oração está falando, está te aconselhando a se revestir da armadura, é porque é algo poderoso. A gente só se, né? Se você pensar quem usa armadura, você não vai pôr uma armadura para ir pescar, ou não vai pôr uma armadura para ir numa festa, né? Você vai pôr uma armadura para quê? Para guerrear, né? Então significa que o nosso espírito, ele precisa guerrear. E como que ele vai guerrear? Você vai ter essa rotina aí na sua oração, de se revestir da armadura, para que, e claro, isso né, nós não vamos detalhar hoje, talvez numa uma próxima vez a gente possa detalhar sobre a armadura de Deus, porque hoje nós vamos focar mais no poder da oração. Mas para vocês verem o quanto é importante, o quanto é significativo para o nosso espírito a oração, né? E é uma proteção, né? Na verdade, a armadura é uma proteção para que quando a gente entra em oração, principalmente quando você vai orar por outras pessoas, né? Ou por alguma situação, é muito importante que você esteja revestido dessa armadura, né? Então é algo poderoso, tá? É, ali em Mateus 21, capítulo 21, verso 22, fala o seguinte:
E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão, né? Então, Jesus mesmo disse isso, né? Que nós receberíamos tudo o que pedirmos, né? É, mas você pode pensar assim, puxa, mas já teve coisa que eu pedi e eu não recebi, né? Então, não está de acordo? Tá. Porque na oração, a oração não é só, como eu já tinha falado, né, para vocês, não é só uma lista de pedido e aí significa que é a lâmpada do gênio, né? Você fez lá a oração, vai esfregar, vai sair o gênio e vai te dar aquilo que você quer. Não é isso, né? Muitas vezes nossa resposta, a nossa oração não vem com a resposta que a gente quer, né? Mas a oração então é para quê? Se Deus vai fazer o que ele quer, então não precisa orar, né? A oração faz o quê? Ela faz com que o nosso coração se alinhe com o coração de Deus, com a vontade de Deus, né? Então é por isso que é importante a oração. Por quê? Porque se aquilo que está no plano de Deus não é aquilo que você está pedindo, Deus vai transformando o seu coração de uma forma que você consiga aceitar a vontade dele, né? Então depende de como você entra em oração, por isso que é tão importante também o momento de se render na oração, né? Aceitar a vontade de Deus, né? Se entregar por completo. Então, isso é tão importante, né, quanto o outro passo de se revestir da armadura. E isso é muito importante, você estar aberto a viver, a receber a vontade de Deus, mesmo que essa não seja a sua vontade, né? Então Deus não faz a nossa vontade? Não, ele faz sim, ele agrada, né? Ele agrada os filhos, é claro que ele agrada. Às vezes até faz um voto de confiança. Olha, vou conceder isso aí porque eu tenho certeza que lá na frente ele ou ela vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? É, para vocês verem como que tanto é que a gente precisa na oração se alinhar com a vontade de Deus. Jesus mesmo, quando estava lá na hora da morte, né? Não falou para Deus, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, né? Mas que em tudo seja feita a tua vontade. Então, claro, ele não queria passar por aquilo. Quem que queria, né? Quem quer passar por uma situação dessa? Ninguém. Nem o próprio Jesus, mesmo sabendo e vivendo para aquilo e sabendo que esse era o propósito, né, da vinda dele como humano na Terra, né? É, mas ele estava ensinando a nós que, mesmo numa situação dessa, ele estava se rendendo à vontade de Deus, né? Era o que ele queria fazer a vontade de Deus, que se cumpra a sua vontade. É, então, nós precisamos entender que a oração não é um, um piscar de olhos e está tudo aqui, né? É, A gente precisa, sim, agradecer, render louvor, se render, né? Deus concede, sim, o que a gente deseja, mas, em primeiro lugar, Ele vai alinhar o teu coração com o dele, né? Ele alinha o nosso coração com o dele. E muitas vezes, eh, se você avaliar aí, eu não sei vocês, mas eu sempre faço uma autoanálise de mim em cada situação que a gente passa, né, na vida. E e aí, assim, quando eu me analiso em algumas situações passadas, né, que eu orei por alguma coisa e tal, e não foi aquilo que não aconteceu aquilo que eu queria, né, eu aceitei muito melhor a situação, por quê? Porque eu chegava na oração rendida, né, neutra. Senhor, eu quero isso, porém eu quero que a sua vontade seja feita, né? Então eu estou disposta a fazer a tua vontade. Eu fico triste porque eu não fui é, agraciada com o que eu pedi? Não, sinceramente, eu não fico, porque eu fico feliz de ter feito a vontade de Deus, de cumprir a vontade de Deus, né? É isso. 1 Tessalonicenses 5,17 fala sobre a gente orar sem cessar, orar incessantemente. Cada versão, né, da Bíblia fala de um jeito. Então, o orar sem cessar. Por que nós devemos orar sem cessar?
é muito importante que a gente ore em todo o tempo. É claro que nem sempre você vai ter o dia inteiro para orar, e enfim, né? Cada um, como a gente já falou antes, né? Cada um tem o seu aí, o seu período de oração, mas é, orar sem cessar é o quê? Você está o tempo inteiro conectado, você não esquece, né? Você não esquece de quem você é em Deus, você não esquece que Deus está ali, ó. Você está sendo filmado, sabe? Aquelas plaquinhas quando você entra na loja, você está sendo filmado. Deus está sempre com os olhos no que a gente está fazendo, né? E, enfim, o que a gente está refletindo, né? Para as outras pessoas também. Então, entra aí uma coisa de comportamento também, né? Do nosso comportamento, né? Diante das pessoas e diante das situações, né? Então, é, por que nós devemos orar sem cessar? Porque quando a gente não preenche a nossa mente, o nosso espírito com a palavra de Deus, com a conexão com Deus, né? Outra coisa que é importante também é orar a palavra, né? E o que é orar a palavra? Você declarar na sua oração, né? Enquanto você está orando, você ter um momento de declarações de versículos que a respeito daquilo, de alguma situação que você esteja orando, né? Vamos supor, você está orando por enfermidade, então vai lá declarar, o Senhor já levou todas as enfermidades na cruz do madeiro, assim como diz a tua palavra, Senhor, em tal lugar, assim, assim, papapá. Olha, eu estou ansiosa, então que o Senhor venha tirar essa ansiedade de mim, como diz lá em tal versículo, assim, assim, né? Por isso que é bom a gente decorar os versículos, né? Por quê? Porque Deus tem compromisso, não é com a gente, indiretamente é com a gente, né? Porque ele tem compromisso com a palavra dele. Então, se você tem compromisso com a palavra dele, aí sim ele tem um compromisso com a gente, entende? Então, uma coisa liga a outra, né? Nós estamos ligados a Deus, né? Através da palavra dele, né? Se as minhas palavras permanecerem em vocês, né? Tem um versículo que fala isso. Então, eu também estarei em vocês. Então, é importante que a gente ore a palavra. Então, orar sem cessar é importante para que a gente se conecte com Deus, para que a gente preencha a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito com isso. Por quê? Porque se a gente não preenche dessa forma, o inimigo vai preencher. Ele vai lançar medo, ele vai lançar estresse, ele vai lançar preocupação, ele vai lançar tudo quanto é coisa, dúvidas, né? Ele vai se encarregar disso. Você pode ter certeza. Ah, não, o Satanás não tem, o diabo não tem é, poder de interferir na minha vida. Amém, não tem, mas ele vai lançar setas. E se você tiver num momento de brecha, de abertura, o que é brecha? Não é assim, você está em pecado. Não é só assim, né? É assim, é um momento que você está ali sem nada, sabe, no ócio, sem pensar em nada, sem declarar nada, né? Por isso que esse versículo fala, orar sem cessar, né? Constantemente estamos orando e falando e declarando, enfim. Você pode ter, claro, seus momentos de vida normal, né? Ninguém é um lunático que vai ficar só orando o tempo inteiro, não vai conversar com ninguém, não vai falar sobre outras coisas, mas mesmo falando de outras coisas, você lembra quem você é, né? Então, isso é muito importante. Aqui já falei de orar a palavra, né? De declarar a palavra. E eu quero citar mais um versículo que está em Tiago 5,16. Cadê? Tiago 5,16. Desculpa. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Né? Tá vendo? Mais um versículo que a gente comprova que a oração do justo é poderosa. Quem são os justos? Aqueles que seguem a Deus, aqueles que seguem a palavra de Deus, né? Então, Santificados, nós somos justos, é, justificados. Pelo se Senhor. amém. Peraí. Se nós somos justos,
levei um susto, desculpa. Se nós somos justos, então a nossa oração é poderosa em Deus, é poderosa e eficaz, né? Então, o que que é eficaz aqui? Tem efeito, né? Que vai dar resultado. Então, é, tem que ter um microfone abertinho aqui. A gente desliga, não é porque vocês não querem que ninguém fale, não, tá? É porque enquanto a gente tá falando, aí começa a fazer um barulho, parece uma ambulância, assim. Então, daí começa muito barulho aí e acaba tirando a atenção, tá? É, cadê? Onde estava? Já perdi. Tiago 5,16, nós já lemos, né, aqui. Que a oração de um justo é poderosa e eficaz, tá? Então, é, a partir já do versículo 13, fala sobre a oração aí em Tiago 5, né? Depois vocês podem ler ali, que fala sobre orar pelos enfermos, né, e tal. É, então, nós temos que acreditar que a oração do justo é poderosa e eficaz, né? Eu queria passar um vídeo, vamos ver se a gente consegue, rapidinho, né? Fábio, o vídeo eu não lembro quantos minutos. Então, e agora eu tenho que tornar você anfitrião, é isso? Ai, ai, ai. A gente fez o teste antes, vamos ver se vai dar certo. Jesus? Aqui, pronto, já tá. O quanto você acha que a tua fé e a tua espiritualidade influenciam na saúde e na fisiologia do teu cérebro? Pois hoje saiba que isso não é mais discussão. Tanto ciência quanto religião concordam que a oração e a fé atuam diretamente no teu cérebro. Como? O teu cérebro, na parte da frente, tem um lobo chamado de lobo frontal. Ele é responsável principalmente pelo movimento, mas na parte da frente encontra-se o córtex pré-frontal. Lá está o ponto da oração no teu cérebro. Por coincidência, é também o ponto de Deus no cérebro. É o ponto da melhor decisão. Nesse local está também a gratidão, está a empatia, a socialização e a fé. Estudos mostram que quando começamos a praticar mais a oração, a gente não melhora só o nosso poder de decisão, a nossa empatia, a nossa gratidão. A gente tem um aumento de massa encefálica comprovada por estudos de ressonância magnética. Então, tanto a fé quanto a religião são unânimes. A oração faz muito bem para o teu cérebro. Aí, e agora? Eu só, esse aí é um médico neurologista, né, do hospital, acho que de Manaus, que ele fala a respeito de como a oração e a fé agem, né, no nosso cérebro. Então, isso é poderoso, né? Com certeza, Deus já havia pensado nisso tudo antes de nos criar, né, quando nos criou. E então, assim, nós já sabemos que existem milhares de benefícios na oração, pessoas são curadas, são libertas, são salvas, muitas coisas acontecem na oração, mas eu posso dizer para vocês que o maior e o mais poderoso benefício da oração é colocar o nosso coração na vontade de Deus, é fazer com que o nosso coração se alinhe à vontade de Deus. Amém? Vamos orar para terminar, que nós já estamos no nosso. Falta 6 minutos para nós orar. É,
Alguém quer pedir alguma coisa na oração? Para a oração, né? Pode escrever ali no chat, tá? Tem um chat aí aberto para todo mundo, quem quiser escrever. Ou se quiser abrir o microfone e falar rapidamente, porque senão a gente não tem tempo daí para orar, tá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Enquanto você escreve aí, se você quiser, eu vou agradecendo aqui todo mundo, agradecendo a todos que entraram hoje, né? A todos que estão aí conosco, fiéis, e quem está chegando também hoje. E fica o convite para que vocês convidem outras pessoas, tá? Esse link é o mesmo sempre, então você pode compartilhar sempre esse link, tá? Com outras pessoas. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, orar nesta noite, te agradecendo, em primeiro lugar, ó Deus. Queremos, ó Pai, te agradecer porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso que pensou em tudo. O Senhor pensou em que a nossa comunicação contigo, nossa oração, faria bem ao nosso cérebro, surtiria efeitos até mesmo no nosso corpo, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, por isso nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus tão criativo, tão maravilhoso que nós não temos nem como expressar, ó Deus. Não conseguimos nem expressar o tão maravilhados que nós ficamos com isso, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus completo, o Senhor faz tudo aquilo que o Senhor já fez tudo aquilo que nós precisamos e está nos ensinando dia após dia, Senhor. E nós te louvamos por isso, Pai. Eu quero te louvar, ó Deus, por cada vida que está aqui presente. Quero colocar, ó Deus, diante do Senhor essas pessoas, ó Pai. Que o Senhor possa alinhar o coração delas, ó Deus, ao teu coração, à tua vontade, ó Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem planejado para cada um aqui, ó Deus, para cada família representada. Que o Senhor possa, ó Deus, realizar, ó Pai, no coração de cada um, alinhar o coração de cada um a fazer a tua vontade, a cumprir o teu propósito, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada família aqui, que nenhuma delas possa passar falta de nada, Senhor, possa sentir falta de nada. Que, em principal, ó Deus, sintam sempre a tua presença junto deles e da família deles, ó Pai, acompanhando em cada passo, em cada decisão, em cada atitude que forem tomar, ó Deus, que o Senhor esteja presente, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que eles possam se lembrar do teu Espírito dia após dia e orar incessantemente, Senhor, que possam orar sem cessar, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, quero orar, ó Pai, se há alguém doente, ó Deus, entre nós, que o Senhor possa trazer a cura, assim como o Senhor já nos mostrou ali em Isaías, ó Deus, 53, nós queremos, ó Deus, declarar, ó Pai, a palavra que o Senhor já levou na cruz do Calvário todas as enfermidades, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, quero também colocar, ó Deus, diante de Ti aqueles que estão, ó Deus, aflitos, ó Pai, aqueles que estão, ó Deus, sobrecarregados. O Senhor também já prometeu que era para nós nos achegarmos a Ti quando estivéssemos sobrecarregados, cansados, ó Deus, que o Senhor nos aliviaria. Então, que o Senhor venha aliviar hoje, Senhor, a cada um, ó Deus, que se sente assim, ó Pai, nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu abençoo, ó Pai, a cada um, eu aplico o teu sangue poderoso sobre a vida de cada um, ó Deus, nesta noite. Que possam, ó Deus, ter um finalzinho de noite aí abençoada, tenham um sono repousante, tranquilo, e que amanhã possam estar prontos para viver mais um dia na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Amém, gente. Deus abençoe cada um. Agradeço a todos que estão aí. É... Olha lá. O Fábio aqui, o nosso assistente, meu marido e assistente. Quero agradecer a Ana e o Luan, a Eden, a Stephanie, a Gleonice, a Priscila, a Simone, o Pietro, a pastora Regina, e se tiver alguém junto aí com vocês, né, agradeço também, tá? A presença de cada um e compartilhem aí para que na próxima semana a gente possa alcançar mais pessoas
para compartilhar a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe vocês, tenham uma boa noite e até a próxima quinta.